E nós podemos abrir nossas Bíblias, já falei dos visitantes, né? Em Hebreus, capítulo 12. Estamos transmitindo pela internet o culto, então boa noite a quem nesse momento porventura esteja nos assistindo. Quando vocês quiserem assistir o culto de domingo pela internet, é só entrar no Facebook da igreja, Comunidade Cristã Vida Abundante, CCVA, Facebook da CCVA. Você vai encontrar um link, obrigada, ccva-rj.com.br é o nosso site, né? E no Facebook é CCVA-RJ também, né? Você entra CCVA-RJ, Facebook, há um link na página. Nesse link você acessa o nosso culto, visualizando o nosso culto de domingo à noite, de 7 às 9. Começa até de umas 7h30, né? 7h30 que começa a transmitir, né? A partir de 7h30 já começa a transmitir. E você pode, então, ouvir a palavra. E caso você queira até ir a uma palavra anterior, você pode, no mesmo Facebook, escolher. Nós temos ali disponibilizadas as ministrações de domingo à noite. Você escolhe e pode assisti-la novamente. Então, mais uma vez, boa noite a todos que, porventura, nessa noite nos assistam. Como vocês também estão vendo, eu mantive aqui esse vaso de cerâmica e os pedidos de oração que nós depositamos na quinta-feira, na virada do ano, estão aqui dentro ainda. E nós hoje vamos queimar os pedidos. É uma tradição da nossa igreja, na virada do ano, colocarmos os pedidos e queimá-los lá fora, para que seja tudo consumido pelas chamas. Então, se você trouxe o seu pedido, se você não pôde estar na quinta-feira com a gente, mas trouxe o seu pedido, ou se não trouxe, mas se lembra e gostaria de participar nesse momento, escreva os seus pedidos e traga para a urna, e nós vamos, no final do culto, estar queimando do lado de fora da igreja. Os novos envelopes de dízimo também já estão lá atrás, e dentro dos envelopes novos estão os envelopes do ano de 2015. Quem quiser levar para casa e guardar, fique à vontade. Ou quem quiser também pode trazer e colocar na urna como um ato profético, e nós incendiarmos tudo, crendo que assim como a fumaça sobe, nossos pedidos e orações, segundo a vontade do Senhor, se cumprirão nas nossas vidas. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para o ano de 2016. Nós ainda não trocamos o banner, mas em breve será trocado. Amanhã o de 2015 será retirado, e em breve nós teremos um novo banner com a palavra que o Senhor nos deu. A palavra que nós chamamos de palavra profética, porque ela anuncia o desejo, a vontade declarada de Deus para nós. E diz assim, a partir do versículo 25 do capítulo 12 de Hebreus: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vou repetir o versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença. Em nome de teu Filho Jesus, nos colocamos diante da tua palavra para pedir que ela realize em nós aquilo para o qual ela foi
designada nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, os nossos corações para a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, queremos reconhecer a Tua direção nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, nessa noite, possa toda a frieza do nosso coração, todo o distanciamento, toda desconfiança que porventura possa habitar algum cantinho da nossa alma, que tudo isso ceda lugar, Senhor, à Tua palavra, ao poder dela, à Tua esperança e à Tua direção. É o que eu creio que será, porque pela fé nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa é a palavra profética concedida pelo Senhor para nós no ano de 2016. E como eu disse aqui no último culto, na quinta-feira, a palavra profética de Deus, ela é como uma bússola, que não vai fazer a gente chegar no destino, mas que vai apontar o destino para nós. Porque a decisão de chegarmos é nossa. A decisão de andarmos segundo a direção que Deus está dando é nossa. Como Elias disse aqui durante a ministração do louvor. As promessas que nós fazemos anualmente são importantes e lícitas, mas elas só se cumprirão na medida em que nós tivermos a nossa mente transformada. Assim como a palavra que Deus nos concede ano após ano, funcionam como uma bússola, indicando o caminho, alertando, mostrando o norte. Mas a decisão de entrar e andar por aquele caminho é nossa e exclusivamente nossa. E mais uma vez, Deus nos concedeu uma bússola para 2016, uma palavra que revela o desejo dele para nós, uma palavra que é um privilégio, um presente, uma dádiva. No banner de 2016, diferente dos outros anos, o que vai estar em destaque não será o ano, o que estará em destaque será a palavra. A palavra dizendo, vocês receberam um reino inabalável. Foi assim que ele orientou meu coração. Que a palavra dele fosse destacada e não o ano. Vocês receberam um reino inabalável. 2016, tempo de grandes mudanças. Para que vocês possam entrar na igreja e serem impactados pela palavra de Deus. Quando vocês chegarem desanimados, quando vocês chegarem cansados, quando vocês chegarem sobrecarregados, vocês possam olhar e receber a palavra do Deus de vocês, do Pai de vocês, para vocês, dizendo, você recebeu um reino inabalável. Amém? Agarre isso para a sua vida. Não é minha palavra, é dele para cada um de nós. E no capítulo 12 da carta aos Hebreus, o autor, que nós não sabemos quem é, embora alguns creiam que tenha sido o apóstolo Paulo, mas enfim, não há nenhuma decisão a esse respeito. O autor, a carta aos Hebreus, ele faz uma comparação, ele traça no capítulo 12 uma comparação entre a antiga e a nova aliança. E eu ministrei sobre isso na quinta-feira passada, exatamente sobre a distinção, a diferença entre as duas alianças, que é o que o autor aos Hebreus está tratando no início do capítulo 12. E na antiga aliança, que ele vai falar a partir do versículo 14, ele mostra que essa aliança, que era baseada na lei, que era baseada nos mandamentos de Deus, ela era uma aliança onde prevalecia o medo. O medo era o sentimento que prevalecia em todas as interações entre Deus e os homens. Não porque Deus quisesse que fosse assim, mas porque há uma natural incompatibilidade entre a nossa natureza pecadora e a natureza santa de Deus. Eu li uma vez um autor tentando mostrar, explicar isso de uma maneira muito prática. Eu gostei muito da explicação dele, quando ele fala sobre a dificuldade que Deus teve no Antigo Testamento de se aproximar das pessoas. Porque todas as tentativas de aproximação de Deus no Antigo Testamento, pelo menos a grande maioria delas, era interpretada como uma ameaça. Porque quando Deus se apresentava, a primeira coisa que os homens sentiam era medo.
Tanto que a primeira coisa que os anjos falam, ou que o próprio Senhor Jesus, quando aparecia no Velho Testamento, falava para as pessoas era: não temas. Porque as pessoas sentiam como se fossem morrer, devido à incompatibilidade entre a nossa natureza pecadora e a natureza santa de Deus. E esse autor, ele fala que ele tinha um aquário dentro da casa dele. E todos os dias ele ia lá limpar o aquário e alimentar os peixinhos. Mas ele dizia que por mais que ele se esforçasse para fazer o melhor por aqueles indefesos seres, toda vez que ele se aproximava do aquário, carregando comida, carregando coisas que seriam boas para os peixes se escondiam. Corriam para trás das pedras e das folhinhas dentro do aquário e ficavam ali escondidos até que ele terminasse de limpar e alimentar. E ele usa essa metáfora para explicar a relação antiga na primeira aliança entre Deus e os homens. Era assim com a gente. Deus se aproximava, mas as tentativas de aproximação de Deus, que eram sempre baseadas no desejo de nos restaurar, de abençoar as pessoas, era interpretada como destruição, como ameaça. Não porque Deus quisesse que fosse dessa maneira, ou que os homens quisessem, mas porque havia uma natural incompatibilidade entre um Deus santo, um Deus, como Elias disse, inominável, um Deus que não se podia nem pronunciar o nome dele. O judeu não pronuncia o nome de Deus até hoje. Você não vai ver nenhum Deus pronunciando o nome, nenhum judeu pronunciando o nome de Deus. Era incompatível. Portanto, o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, ele começa falando sobre essa primeira aliança onde o medo prevalecia e todas as interações entre Deus e os homens eram sempre envolvidas por esse sentimento. Tanto que, como eu já disse, invariavelmente, quando Deus se apresentava, a primeira frase ouvida era: não temas. E é o que o autor sintetiza aqui nos versículos 18 e 19, quando ele diz assim, eu vou ler os versículos 18 e 19 do capítulo 12. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, ele está falando do Monte Sinai, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Ele está falando aqui do momento em que Moisés subiu o Monte Sinai para receber as 2 tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E o autor aos Hebreus sintetiza essa dificuldade da primeira aliança na interação, no relacionamento entre Deus e os homens, usando essa imagem. As pessoas tapavam os ouvidos quando Deus falava e dizia: a gente não aguenta ouvir o que ele tem a dizer. As melhores intenções de Deus na primeira aliança eram sempre vistas como ameaças, pois a natureza humana não podia suportar a natureza divina. Diante desse quadro, eu faço uma pergunta para mim e para você. Que diferença fez Jesus, não foi? Que diferença fez Jesus? Respira fundo e deixa essa frase, essa pergunta entrar dentro de você. Que diferença fez Jesus? Tanto para Deus quanto para nós, Jesus possibilitou uma intimidade que nunca havia existido entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, os israelitas que tocassem a sagrada Arca da Aliança caíam por terra fulminados. Mas agora, as pessoas tocavam em Jesus, o Filho de Deus encarnado, e eram curadas. Qualquer um podia tocar nele. Qualquer um, em qualquer lugar. Uma pecadora podia lavar os pés dele com suas lágrimas e secar com seus cabelos.
Um leproso podia ser tocado por ele. Porque o leproso não ia conseguir por si só fazer esse movimento, devido às limitações da religiosidade. Mas Jesus, tocando no leproso, quis dizer exatamente isso. Até você pode tocar em mim. Que diferença fez Jesus? Em Jesus, Deus se aproximou. Nós nunca poderíamos ter subido o Monte Sinai quando ele estava em chamas, quando Deus estava entregando as tábuas da aliança. Então, o que Deus fez? Ele desceu o monte e, através de Jesus, veio ao nosso encontro. Uma vez por ano, o sacerdote, depois de tomar vários banhos cerimoniais e de trocar de roupa, ele entrava no Santíssimo Lugar, no dia chamado Yom Kippur, no dia do perdão. E ali, depois que ele oferecia 5 sacrifícios pelo pecado da nação, ele podia sair. Mas ele entrava com uma corda amarrada no seu calcanhar, porque se fosse achada alguma falta nele, ele morria lá dentro. E se ele morresse, caísse no chão morto, os sinos que ele carregava na roupa dele paravam de tocar. E aí quem estava do lado de fora entendia que alguma coisa havia acontecido. E aí eles puxavam o sacerdote, de sorte que aquele homem pudesse ser sepultado, porque se alguém entrasse lá dentro para tirar o sacerdote morto, morria também. Que diferença fez Jesus, né? Que diferença fez Jesus. Agora, qualquer um entra no Santíssimo Lugar. Quantos aqui entraram no Santíssimo Lugar hoje? Talvez várias vezes por dia. Não é? Quando você orou. Qualquer um entra no Santíssimo Lugar. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, em qualquer canto do planeta. E a única senha para isso é a fé no precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Hoje, a única pessoa que pode impedir você de entrar no Santíssimo Lugar é você mesmo. Porque pela fé, qualquer um, pela fé no precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, qualquer um entra a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do planeta. Que diferença fez Jesus? Nós agora podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com toda a confiança. Que diferença fez Jesus? Jesus é o nosso presente e Ele e o que através dele nos foi concedido. E através de Jesus, desse que fez toda a diferença, nós recebemos um reino inabalável. É isso que o autor está dizendo aqui no capítulo 12. Por causa de Jesus, vocês receberam um reino inabalável. Contudo, o autor nos alerta: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Cuidado, ele vai continuar dizendo, sejam agradecidos e adorem a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus não mudou a natureza dele. Ele apenas encontrou um jeito de nos adaptar a ela. Ele continua sendo o mesmo Deus, santo. Ele continua sendo o mesmo Deus, detentor de todo o poder, cuja santidade extrapola a nossa capacidade de compreensão. Não mudou nada. Ele é fogo consumidor, como ele sempre foi. A única coisa que mudou é que ele encontrou um jeito de nos adaptar à natureza dele. É como um astronauta no espaço. Se você subir ao espaço sem a proteção de uma roupa especial, você é consumido imediatamente. Mas se um astronauta sobe ao espaço, protegido por uma nave construída para isso, e vestindo um traje especial, um traje espacial, ele consegue sobreviver. Foi isso que nos aconteceu. Deus encontrou uma forma de nós estarmos na presença dele sem sermos consumidos. E essa forma
foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é a nossa roupa especial. O sangue de Jesus é o nosso traje espacial. O sangue de Jesus é o que impede que a gente seja consumido no momento que a gente entra em contato com Deus. Entretanto, ele vai dizer: adorem a Deus de modo aceitável. O que isso significa? O que significa adorar a Deus? Talvez para a maioria das pessoas, adorar a Deus seja cantar hinos para Deus. Talvez para muita gente evangélica, cristã, adorar a Deus é vir à igreja e passar um tempo durante o período do louvor cantando para Deus. Ou mesmo em casa. Estar em casa cantando para Deus. Para muitas pessoas, isso significa, na sua totalidade, a adoração. Mas não é isso. Pelo menos não é só isso. Digamos que isso é a ponta do iceberg. Porque a adoração é muito mais do que isso. Em hebraico, a palavra que traduz adoração significa prostrar-se, significa curvar-se. E você vai encontrar, eu não vou citar, mas você vai encontrar vários textos no Antigo e no Novo Testamento trazendo essa ideia de uma adoração onde a pessoa se curva diante daquele que ele está adorando. O próprio diabo, na tentação a Jesus, disse isso para ele. Levou Jesus ao alto de um monte, mostrou para ele todos os reinos da terra e disse para ele: se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. Será que o diabo queria só que Jesus se curvasse diante dele? Numa referência gestual? Ou cantasse alguns hinos para ele? Não. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Ou seja, adorar não é simplesmente uma postura corporal. Adorar não é simplesmente um movimento gestual. Adorar não é simplesmente cantar músicas, tocar. Adorar é uma atitude do coração. Adorar é um reconhecimento interno que extrapola para o externo. É uma consideração interna de que Deus é o Senhor. E aquele que está diante dele prostrado é o servo. Adorar é reconhecer que Deus é Senhor. Era isso que o diabo queria. Reconhece que eu sou Senhor. E eu te dou tudo isso. Isso que significava aquele pedido. Se você me adorar, te darei tudo. Se você reconhecer que eu sou o Senhor. Contudo, como é que ele respondeu? Só há um Deus. E só Ele é digno de ser cultuado. Só Ele prestarei culto. Adorar é reconhecer que Deus é Senhor. Mas é um reconhecimento que vai para além do cântico, que vai para além de palavras, que vai para além de gestual. É reconhecer mesmo. Reconhecer mesmo. E eu estou falando comigo também. É reconhecer que Ele é o Senhor e que quem está diante dEle é um servo dEle. Ele é Senhor e eu sou o servo dEle. Portanto, adorar a Deus de modo aceitável é reconhecê-lo Senhor e reconhecer-se servo e servo dEle. Isso muda toda a dinâmica da vida, não muda? Muda tudo. Na medida em que, se eu tenho um Senhor,
As minhas decisões, as minhas escolhas, passam agora pelo crivo dele. Pela decisão dele. Adorar a Deus de modo aceitável é reconhecer Deus como Senhor. Não seja feita a minha vontade. Essa foi a maior adoração de todas, na cruz, no Getsêmani, perdão, quando Jesus disse para o Senhor, para o Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente não sabe, a Bíblia diz que ele cantou hinos no Getsêmani, mas a Bíblia não relata nem os hinos que foram cantados, mas relata essa frase. Porque não adianta a gente cantar, só tu és digno de louvor, ou algum hino que nos indique Deus como Senhor, mas não passar da música, não passar dos limites da música. Mas quando ele fala para o Pai, não seja feita a minha vontade, porém a tua. Ali, Deus foi adorado. E Deus continua sendo adorado nas nossas vidas do mesmo jeito, da mesma forma, quando não é feita a minha vontade, mas a vontade dele. Aleluia. Quando meu orgulho se quebra, quando a minha cabeça baixa, quando eu tenho que dizer, caramba, não sei como é que eu vou fazer isso, mas tudo bem. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E eu engulo meu orgulho, eu engulo meu desejo, eu engulo a minha vontade de fazer do meu jeito. Aí eu estou adorando a Deus. Reconhecendo que Ele é Senhor. Foram o que os anciões fizeram no Apocalipse 4:10. Tiraram as coroas da cabeça. O que significa isso? Aqueles homens receberam, eles estão simbolizando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, é a reunião dos santos em todos os tempos, é isso que eles simbolizam. E eles receberam autoridade, aquelas coroas simbolizam autoridade, simbolizam poder que eles receberam, mas eles estão colocando tudo aquilo diante do Senhor, depositando a coroa e dizendo, Senhor aqui só tem um, né, Elias? Santo. Ele não é o mais santo, ele é o santo. Ele não é mais um Senhor, ele é o Senhor. Ele não é mais um Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Adorar é reconhecer Deus como Senhor. É reconhecer-se servo e reconhecer-se servo dele. Assim, irmãos, adorar a Deus de modo aceitável é colocar-se a serviço. Porque se eu reconheço que Ele é Senhor, e se eu reconheço que eu sou servo, então eu reconheço que eu estou a serviço de um reino inabalável. Que coisa boa, né? Adorar a Deus é colocar-se a serviço do reino inabalável que Ele nos concedeu. E eu vou traduzir, vou usar as palavras de um escritor chamado Philip Yancey. Eu tenho uma admiração profunda por esse escritor cristão, quando ele fala sobre o que é servir a Deus. Ele disse assim, levar a missão de Deus a sério significa que preciso aprender a ver o mundo de cabeça para baixo, como fez Jesus. Em vez de procurar quem massageie o meu ego, procuro aqueles cujos egos precisam de massagem. Em vez de gente importante, com recursos para me fazer favores, procuro gente com poucos recursos. Em vez dos fortes, procuro os fracos. Em vez dos sadios, os enfermos. Não é desse modo que Deus se reconcilia com o mundo?
Jesus não insistiu que veio para os pecadores e não para os justos, para os enfermos e não para os sadios? Então eu vou usar as palavras desse homem. Servir a um reino inabalável é, antes de qualquer coisa, aprender a ver o mundo de cabeça para baixo. Porque era assim que Deus via o mundo. As coisas mais importantes para os homens são detestáveis aos olhos de Deus. Aleluia! As coisas mais importantes para os homens são detestáveis aos olhos de Deus. O mundo de cabeça para baixo. É o mundo de cabeça para baixo. Eu tenho medo disso. Tenho medo de estar me enchendo daquilo que Deus detesta. Quando nós servimos a algo ou alguém, sabe por que isso é tão bom? Sabe por que é tão bom servir a algo ou alguém? Porque quando nós servimos, sentimentos são despertados dentro de nós. Você já reparou o que você sente quando você ajuda alguém? Como teu coração é invadido de graça, de alegria, de compaixão. Como você se sente uma pessoa melhor, você não se sente? Quando você faz uma coisa boa, quando você abre uma porta para uma pessoa, quando você dá passagem, quando você abençoa, quando você cuida de uma pessoa doente, você não sente uma coisa boa dentro do seu coração? Sabe por que isso acontece? Porque sentimentos bons são despertados quando nós servimos a causas nobres. O melhor da natureza humana se desperta em nós quando nós servimos aquilo que é nobre. O melhor da natureza humana. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes é por isso que Deus empurra a gente para o serviço. A gente diz, Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Aí Deus faz o quê? Você quer ser uma pessoa melhor? Aí Ele empurra a gente para o serviço. A gente não percebe. Mas quando nós estamos servindo, o melhor da natureza humana se desperta em nós. Quando nós estamos servindo a causas nobres. Você já viu uma pessoa servir ao dinheiro? Já, né? Muitas vezes, não é? Coisas boas são despertadas nela. Parece que quando uma pessoa está a serviço do dinheiro, ela fica pior, não é? Ela começa a ficar mais gananciosa. É uma coisa absurda. A gente vê os nossos políticos. A gente diz assim, por que o cara já está roubando e ainda precisa roubar bilhões? Não estou justificando que pode roubar pouco, não, tá? Porque parece a frase uma justificativa. Não é isso. Você fala assim, como é que não se saciam? Porque quando nós servimos a causas que não são nobres, o pior da natureza humana se desperta em nós. Você já viu uma modelo dessas que trabalham com a beleza o tempo todo, com a imagem o tempo todo? Você já viu como elas ficam escravas de sentimentos humanos que não são nobres? Por exemplo, a vaidade. Elas ficam escravas da vaidade. Não sai sem maquiagem, não pode ser fotografada sem um cabelo arrumado. É o tempo todo se esticando para esconder os defeitos, que olha, ter que se esticar muito, porque o tempo vai passando, o negócio vai ficando ruim a peça. E vai se esticando toda para esconder. Por quê? É porque é uma pessoa, só acontece com elas? Não. É porque elas estão a serviço de uma causa que não é nobre. Portanto, sentimentos que também não são nobres se despertarão dentro delas. É o que acontece. Da mesma forma como você pode ver, às vezes você vê uma pessoa dessas que cuidam de abrigos de animais. As pessoas cheiram mal. Você vai abraçar, está cheirando a cachorro, está cheirando a gato.
a roupa toda suja, o cabelo todo desgrenhado, porque não tem mais preocupação. Os sentimentos que invadiram o coração dela não são mais os sentimentos de vaidade, de ganância, de soberba, de poder. São sentimentos de compaixão, misericórdia, socorro. Não está nem aí para a vaidade mais. Não é uma coisa que a pessoa force. É natural. Acontece. Porque aquilo a que nós nos dedicamos, isso nos transforma. Nós somos transformados por aquilo a que nos dedicamos. Assim, recebemos um reino inabalável, cuja proposta é nos levar a enxergar o mundo de cabeça para baixo, adorando a Deus da única forma aceitável para Ele, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Por isso, 2016 será tempo de grandes mudanças. Recebemos um reino inabalável. Portanto, adorem a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vou chamar os músicos nesse momento, vou chamar os diáconos e as diaconisas também, para nós trazermos a mesa da Santa Ceia até o meio, ou melhor, até um pouquinho mais, né? Porque nós temos aqui o vaso com os pedidos. E nós temos meia hora para cearmos, para colocarmos diante de Deus essa palavra em andamento. Irmãos, sirvam. Sirvam a Deus de modo aceitável. Como é que a gente serve a Deus? Servindo os outros. Olha, agora mesmo, Marquinhos e Marcos estão servindo vocês. Possibilitando o nosso acesso à mesa. Os diáconos e as diaconisas vão até vocês agora, vão levar um pedaço de pão e um cálice de vinho. Para que vocês possam celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas isso aqui é uma poeirinha no universo cósmico da possibilidade do serviço. O grande desafio é lá fora. O grande desafio é com a nossa família. O grande desafio é com os nossos amigos. O grande desafio é com os estranhos da rua. Olha, aumentou o número de pessoas moradoras de rua por causa da crise. E certamente vai aumentar o número de animais também na rua pelo mesmo motivo, que a primeira coisa que algumas pessoas vão fazer é descartar os animais. Vai ser um ano que vai requerer muito da gente ajudar os descartados. Pessoas e animais. Com uma palavra, com comida, com água, com abrigo, com encaminhamento para um lugar que possa cuidar, enfim. Deus falou no meu coração que 2016 vai ser um ano de abalos. Como esse texto está dizendo, mais uma vez, abalarei agora não somente a terra, mas os céus. Ele está falando da segunda vinda de Jesus, quando céus e terra vão ser abalados, quando Jesus voltar. Mas Deus faz isso, Ele abala. E pode notar uma coisa, quando ocorre um abalo, aquilo que já estava enfraquecido vai desmoronar de vez. Mas aquilo que estava forte vai ficar mais forte ainda. Então, a gente tem que tomar conta dos nossos relacionamentos, marido, mulher, pais e filhos. Porque a crise chega, vai haver um abalo.
E aí o que tiver, meio lá, meio cá, vai ruir de vez. Mas o que tiver na presença de Deus, fortalecido sobre a rocha, vai ficar mais forte ainda. Os momentos em que a igreja mais cresceu no mundo foram os momentos de crise. E a gente não tem que temer a crise. De jeito nenhum. A crise vai ser uma grande oportunidade. Uma oportunidade. Sabe quando o ferro está enferrujado, né, Elias? Você tem uma barra de ferro enferrujada, o que vocês fazem? Vocês batem nela, né? Eu já vi eles fazendo isso aqui na igreja. Pegam uma travessa de ferro, uma barra de ferro enferrujada, eles batem nela, vocês batem nela, né? Pá, pá, pra quê? Para cair a ferrugem. Aí depois ela fica muito melhor para ser trabalhada. Crise é isso. Pá, 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 para cair a ferrugem. E ficar a estrutura.